Graça e paz, galera! Estamos aqui com mais um programa Interligado Gospel. O programa de hoje está sensacional, está com muita presença de Deus. No crescimento do Evangelho aí em todo o país, e não é diferente também aqui na cidade de Fernandópolis, destaque por realizar diversos eventos, irem ao público não cristão em massa, com as diversas células esparramadas aí na cidade. O programa de hoje recebe aqui os pastores da comunidade evangélica de Fernandópolis, pastor Marcos Deboni Uli e pastora Renata Paula Cavalero Uli, e também o Ministério de Louvor da Comufer, o David, o Renan, aqui mostrando um pouco pra gente aqui do trabalho deles aqui na nossa cidade. Pastores, apresenta aí para o público de casa, conhecer vocês, fala um pouquinho de vocês aí, manda um olá aí para o pessoal de casa. Bom dia, paz do Senhor a todos. Falar da gente não é fácil, né? Mas nós estamos cumprindo o chamado aqui em Fernandópolis. Eu nasci em Fernandópolis, fui criado no Evangelho, e quando eu casei, há uns 20 anos atrás, antes de casar, nós mudamos para Tanabi, na igreja onde o pai da minha esposa era pastor da igreja lá. E nós ficamos um tempo lá, junto com ele, ajudando o trabalho. E num determinado tempo nós fomos convidados para voltar por um trabalho, que eu sou professor de educação física e fui convidado para voltar para Fernandópolis depois de uns 8 anos. E eu não sabia o plano e o propósito de Deus. Eu voltei simplesmente pelo trabalho. Eu tinha começado uma comunidade lá em Tanabi junto com minha esposa, meu sogro e minha sogra. E eu não entendi os planos de Deus. Achei que eu voltava só para a parte financeira, de trabalho. Deus estava abrindo uma porta. Mas aí os planos de Deus a gente conseguiu entender depois. A gente começou com uma célula dentro da nossa casa, um estudo bíblico. E hoje nós estamos aí, vamos agora em julho completar 9 anos, E aí nós vamos poder falar um pouquinho mais da igreja depois. Depois o pastor vai falar mais um pouquinho sobre a igreja. E também está aqui a pastora Renata Uli. Apresenta para o público de casa, pastora. Bom dia, é um prazer estar aqui, Nós, como pastores da comunidade evangélica de Fernandópolis, temos uma responsabilidade diante de Deus de conduzir pessoas a um compromisso que os levarão à vida eterna com Cristo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa intenção, essa é a nossa vida. Nós somos pais do Caleb, do Josué, e tratamos a vida deles assim, da mesma forma, conduzindo-os à salvação em Cristo, à vida eterna. Nós temos uma alegria plena, em atender esse chamado de Deus na nossa vida. Não encaramos isso como peso, mas entendemos essa responsabilidade como privilégio de Deus, dado por Deus a nós, de pastorearmos vidas, de aconselharmos vidas, visando a eternidade delas com Cristo. A nossa visão familiar é sermos sempre transparentes em tudo que fazemos. Nós somos, dentro de casa, aquilo que somos da igreja, aquilo que somos da rua, e isso os nossos filhos, se estivessem aqui, poderiam falar. Então, como pastores e como pessoas, nós nos apresentamos assim. Nós somos a imagem exata daquilo que fazemos. E também está aqui com a gente o David e o Renan, representando o Ministério de Louvor lá da comunidade evangélica Fernandópolis. Apresentam também para o público de casa. Olá, tudo bem? A gente faz parte do Ministério de Louvor. O Ministério tem 9 anos, E a gente é como uma família, Somos amigos, somos irmãos, estamos juntos o tempo todo. E temos pastores que nos discipulam, nos ensinam como ser pessoas melhores a nível de família, a nível de pessoa mesmo, a nível de ministério. E eu dou graças a Deus assim por tudo que eles fizeram na nossa vida e por tudo que essa igreja representa para mim, por tudo que Deus tem feito na nossa casa, na minha vida, na minha família, por ter me dado pessoas como o Renan, que está aqui do meu lado, e pelas outras pessoas do ministério também. E é isso. Renan, você? Bom dia,
Como o David falou, realmente nós nos tratamos, né, como família mesmo, nós carregamos o peso um dos outros, né, entendemos a responsabilidade que temos diante do povo e diante de Deus, né, então realmente nós procuramos como família adorar a Deus e levar o povo à vontade de Deus e adorá-lo também. E agora nós vamos aqui dar sequência aqui no nosso bate-papo, né, nossa entrevista com os pastores Marcos Uli e Renata Uli, lá da comunidade. Pastor e pastora, eu gostaria que vocês contassem para o público de casa, um pouco mais detalhado agora, o testemunho e um pouco da história de vida de vocês, né? Porque afinal de contas os pastores são o anjo da igreja. Como que é chegar a um chamado pastorado quando nós realmente temos a certeza com Deus? Nossa, eu vou virar um pastor, vou cuidar de ovelha, né? Porque é uma das partes assim centrais da igreja, né? Conta um pouco para a gente aí. Sim, eu entendo que pastor ele não é uma profissão, pastor, né, não vejo isso como uma opção, né, de vida, eu vejo isso como uma vocação, como um chamado, né, como eu estava dizendo na hora que você pediu para mim, né, dar um bom dia, eu já dei uma adiantada no expediente, mas falar que eu tinha um sonho, né, que eu queria isso para minha vida, pastorear, isso nunca teve presente dentro de mim, buscando isso, né. Eu tinha dentro de mim algo que o Espírito Santo compartilhava, que eu poderia ser um pastor, auxiliar de alguma igreja, né, auxiliar alguém, e enfim, esse era a minha visão. E como eu disse, eu fui para Tanabi, por causa da profissão, as portas fechadas aqui em Fernandópolis, fui para trabalhar na área de educação física em Tanabi, casei e moramos lá por um tempo. Estava na igreja lá com o meu sogro, depois ele abriu também uma comunidade, né, pelo chamar de Deus, e ele nos chamou para estar junto com ele, então nós fomos ungidos pastor lá em Tanabi, né, pastores auxiliares, depois trabalhando com pastores de casais, né, e quando nós voltamos para Fernandópolis foi um convite profissional mesmo, para trabalhar, né, na área de educação física. E como nós, né, vivíamos envolvidos com a igreja, trabalhando na igreja, em todos os setores, desde criança, né, eu sou envolvido com as coisas de Deus, da igreja, nós começamos a fazer um estudo bíblico com algumas pessoas, né, poucas pessoas. E começou esse trabalho em casa, de dar alguns estudos bíblicos. E como nós fazíamos parte de uma igreja em célula, o pastor que assumiu lá em Tanabi falou que eu teria que abrir uma célula aqui em Fernandópolis. Né, que eu ia todo final de semana para Tanabi, para ajudar, dar alguns cursos, né, enfim. E ele exigiu que nós abríssemos a célula em casa. Aí nós começamos essa célula. Começamos com 4 pessoas, né, dentro da minha casa. E começamos com o estudo bíblico. E chegou um momento que o pastor, né, o pastor Kelmer, lá de Tanabi, ele disse, olha, vocês vão ter que definir se vai começar uma igreja aí ou se vai parar essa célula, né? Então eu decidi, falei, olha, vamos orar e ver o que Deus tem, se a gente vai começar ou não. Antes da gente dar sequência com a pastora falando um pouco dela também, pastor, mesmo quando você ali tinha certeza que era para vir e você está assumindo o chamado ali perante Deus, né? Você vai lidar com um público, né? E as igrejas hoje em dia elas crescem muito rápido, né? Começa nas casas, põe ali um pequeno grupo e aquilo em 2, 3 meses, um ano toma uma grandiosidade incrível. É o que a gente acompanha hoje em dia aí. Você teve algum momento assim, nossa, poxa vida, eu assumi perante Deus e agora eu tenho que ir, mas nós somos seres humanos também, né? Nossa, eu fiquei com um pouco de receio. Teve algum momento isso? Se teve, tem até hoje, né? Do chamado não, né? Dúvida do chamado não, mas do temor, né? Da responsabilidade diante do povo. Mas como a minha esposa, né, a esposa sabe, edifica a casa, nós somos pastores daquilo que vivemos, né? Nós não subimos lá, domingo agora, vou virar com a cara de pastor, eu vou ter que ter alguma conduta de pastor, não. Sim. Nós tentamos viver no dia a dia, em contato com todos, na igreja, fora da igreja, com ela, com os meus filhos, né? A gente prega e tenta viver o máximo aquilo que prega, né? E a gente vive também o que prega. Então essa responsabilidade eu acho que não vai passar, não, né? Eu acho que da minha vida não.
a responsabilidade diante do povo, ela sempre, na verdade não é do povo, né? O temor de Deus para poder transmitir aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Então esse é o meu maior temor, né? E muitas vezes esse temor e tremor, o público, que nós temos um público cristão e não cristão, as pessoas associam como se Deus ele fosse perverso, uma coisa com medo, e não é. É um temor e tremor por ter uma responsabilidade, né, pastor, do que vai fazer, né? Não é um temor e tremor, oh meu Deus, não sei o que, não. Você tem que ter responsabilidade de ter prazer no que vai fazer na obra de Deus, né? É diferente. Pastora, conta um pouquinho também do seu testemunho aí pra gente, detalhe um pouco mais aí, como que você teve também a sua confirmação para ser uma pastora. Bom, eu sou filha de pastores, né? Vivi numa casa de pastores e nunca pensei em ser pastora, né? Mas vivia envolvida na obra, trabalhando na obra do Senhor com muito prazer. Eu aprendi a ter esse prazer e a responsabilidade desde criança com os meus pais. Depois, casada, então, nós fomos chamados pelos meus próprios pais, né, que eram os pastores daquela comunidade, para auxiliá-los e para trabalhar especificamente na área de casais. Ali fomos ungidos pastores. Então aceitamos esse chamado realmente por amarmos a obra, né? Nós nunca pensamos assim em título. Para nós, no nosso coração, ser auxiliar de pastor, participar de um ministério ou pastorear uma igreja com a mesma responsabilidade, com a mesma intenção, com o mesmo temor e tremor, né? No nosso coração se mantém assim. Fazemos porque amamos a Deus. Fazemos porque Ele é a razão da nossa vida, né? E aquilo que é bom para nós, com certeza será bom para outras pessoas. Então, esse é o chamado que sempre teve no meu coração, transmitir a minha alegria de onde ela vem, a minha paz de onde ela vem, a satisfação da minha vida de onde ela vem, independente do título que eu tenho, né? O meu chamado é para transmitir tudo isso. Então Deus nos colocou para pastorearmos, para que realmente isso que nós temos como chamado pudesse ser passado, orientando outras vidas. Então o chamado nasceu assim, né? E eu gostaria de saber também, quando vocês assumiram aí, né, serem pastores, né, vocês realmente, pelo que eu percebo, teve o apoio das famílias, as famílias já eram agregadas na igreja, né? Por exemplo, agora, teve também alguma situação assim que, talvez eu já até sei o que vocês vão falar, mas o público quer saber, de pessoas que falam, mas vocês vão tornar pastores? A pessoa vê muito, às vezes, a religiosidade, porque nós colocamos termos em a ver com as coisas de Deus, né? E o ser humano é agregado, infelizmente ainda, na parte religiosa, como só o punidor. Vocês tiveram algumas pessoas assim que criticaram de alguma forma o chamado, mas vocês, opa, peraí, não, vou seguir em frente? Particularmente eu não lembro, né? Eu sei que existe isso, né? Não uma crítica direta. Não uma crítica direta com a gente, mas existe, né? Esse estigma em cima de pastor. E eu lembro que quando a gente estava pensando em comprar um carro, meu cunhado na época ele trabalhava na Volks lá, né? Vendia carros e financiamento para pastor não tinha. Fechado. Se você coloca, você é pastor, o financiamento não tem. Se eu colocasse como minha formação também como professor, né, que eu dava aula na faculdade, enfim, eles falaram, se você for professor universitário, com certeza sai em meia hora o teu financiamento, né? Sim. Então a gente entende isso hoje, né? Eu entendo que, assim como em todas as áreas tem, né, pastores que usufruem disso, né, que sugam, né, do rebanho, enfim, ou do status ser pastor, né? Mas assim, diretamente não. Eu tive alguns traumas em mim, né? Chorei algumas noites com Deus por achar que eu não era capaz, né? Quando Deus me chamou, a gente começou com a célula e tomou uma proporção, né? E você disse que hoje as igrejas estão crescendo muito. Na verdade, não são todas que crescem tão rápido assim, né? A gente acompanha aí, como eu sou no lar evangélico, eu sei que tem igrejas que têm muito tempo e continuam muito pequenas, né? Sim.
Mas aqui Deus começou a fazer uma obra muito linda e eu comecei a ficar um pouco, né, assustado e achando que eu não ia ser capaz de governar uma igreja, né? Eu achei que meu chamado era para ser um pastor auxiliar, né? E Deus foi capacitando com o dom de governo e eu chorei algumas noites, falei, Deus, eu não tenho essa capacidade para governar pessoas, né? Enfim, mas algumas noites chorando e Deus dava resposta na palavra. Ele falou, olha, o apóstolo Paulo, ele falava muitas línguas, ele era muito inteligente, e eu levei ele para pregar para os gentios. E Pedro, que era um pescador simples, ele foi falar para os grandes mestres da lei, né, os fariseus. Então eu não chamo os capacitados, né, eu capacito aqueles que eu chamei. Então eu chamei você, eu não errei com você, então eu vou te capacitar. Então foram algumas noites, né, de tremores diante de Deus por não achar capaz. Mas eu tenho certeza e tenho visto hoje, depois, né, vamos completar 9 anos agora de igreja, eu vejo que Ele tem capacitado e tem dado graça para a gente, né, governar esse povo, pastoreá-los da melhor maneira possível. Pastora, você também pode relatar um pouco aí pra gente? Eu acho que crítica, eu acho que a gente ouviu muito que nós éramos muito novos, né? Eles são novos, como se não tivéssemos nada para oferecer. A nível de idade nós não temos muito nada, a gente não é tão novo assim, né? Agora não é tão novo assim. Quando começou, talvez era pouco. Mas eu acho que nós nunca tentamos oferecer nada daquilo que não somos, ou daquilo que nunca experimentamos. Eu acho que enfrentamos essas críticas com muita naturalidade, né? Nós não nos preocupamos muito com a crítica, não que ela não nos fere. Eu acho que ninguém que é criticado não se fere no momento, né? Mas nós não damos uma ênfase muito grande à crítica, porque, como eu disse, nós vivemos o que falamos, e só falamos porque vivemos. Verdade. Aquilo que nós não experimentamos, aquilo que nós não temos enraizado na nossa fé, na nossa alma, no nosso espírito, nós não dirigimos ninguém. Então, quando dirigimos pela nossa própria vivência. Então, a nossa vida cala as críticas, nós não nos preocupamos muito mais. Vocês acham que, por exemplo, surge também as pessoas, né, que ficam com aquela... impressionados, tudo, porque infelizmente, né, algumas vezes nós acompanhamos episódios que não deveriam acontecer, mas acontecem no reino, né, escândalo, e isso vai à mídia. Seria um pouco também por isso, né? Vocês acham? A gente tem que ser maduro o suficiente de entender que escândalos tem pastor, não quero citar nomes, mas todo tipo de profissão, né? A gente vê escândalo em todas as áreas, só que eu vejo que o cristão, né, o pastor, ele dá mais uma ênfase quando há algo errado, quando há um escândalo, né? Verdade. E eu já parei para pensar, e na verdade já até preguei sobre isso. O porquê disso? Porque nós somos chamados para ser diferentes. O cristão, ele foi chamado para ser a luz, para ser o sal, para ser alguém que possa dar um padrão na sociedade, né? Então eu acho que esse peso é uma responsabilidade gostosa, né? De a gente dar um bom exemplo, da gente ser, né, exemplo e padrão para uma sociedade totalmente corrompida, né? O cenário que nós estamos vivendo hoje. Então é uma cobrança natural, eu encaro como natural, mas como minha esposa disse, a gente vive isso, então talvez ameniza isso para nós, essas críticas, né? Põe todo mundo no mesmo balaio, né? Quando há um escândalo, todos os pastores, né? Roubou, todos os pastores são ladrões, na verdade não é. Verdade. Então eu fico muito tranquilo porque a gente não tem esse tipo de conduta, então eu não vejo essa dificuldade para nós. E Deus também, Ele dá o discernimento da pessoa saber, né, pastor, que obra ela é idônea e qual muitas vezes ela não é, né? Deus, Ele dá essa sabedoria para a ovelha, vamos dizer assim, quando chega na igreja. A Igreja Comunidade Evangélica Fernandópolis, ela foi fundada em 13 de 7 de 2008. Sim. Ela cresceu muito, né? Pastor, como que é a visão assim da igreja de vocês, né? O motivo do porquê desse crescimento, né? Me parece que hoje tem diversos horários de cultos ao domingo, né? Isso atribui ao quê? Então, na verdade, quando a obra é de Deus, Ele que dá o crescimento, é Ele que capacita, né? Mas a nossa visão, ela é praticamente uma visão celular, né? Nós trabalhamos uma visão em célula, nós temos hoje
48 células, mais ou menos, né? Desde criança, adolescentes, jovens, né? Familiares. Como eu disse, começou dentro da nossa casa com uma única célula, comigo e minha esposa, dirigindo essa célula, né? E nós temos cursos de preparação, né? Curso de integração, Firmando Espaço, curso de adoradores, né? Curso de intercessão, enfim. Então nós ensinamos, né? Nós damos esse ensino, mas basicamente é o cuidado. Eu vejo que a igreja, por exemplo, ela cresceu muito, né? Em números de pessoas, mas elas não vão estar descuidadas. Sempre vai ter um líder que nós geramos, que nós cuidamos da vida deles, para ele cuidar de outros, né? Esse foi o conselho quando Moisés, né, foi começar a discipular ou, né, aconselhar o povo. O seu sogro Jetro falou: o que você está fazendo, Moisés? Ele ficava no pé do monte, viu um monte, ia fazer aquela fila, né? Ele falou: você vai morrer com isso. E você vai matar o povo, porque é muita gente para você atender. Faz o seguinte, distribui esses encargos para pessoas com 50, com 100, com 30, com essa capacidade de aconselhar. E as coisas maiores, aí vem para você, né? E quando a gente vê Atos dos Apóstolos, a igreja era nas casas, né? E era assim que acontecia. As pessoas depois tinham o culto maior, né, da congregação. Então nós temos basicamente a nossa visão em células, de cuidar bem das vidas, né? Um crescimento, mas ao mesmo tempo nós podemos ter 1000 pessoas na igreja, mas sempre vai ter um líder, um casal cuidando de outros, né? De 30, de 10. A pessoa ela tem um acompanhamento, né? Acompanhamento. Tem um Por exemplo, na célula nós temos chamada, né? Nós temos isso, eu tenho estatística, eu gosto muito, né, de governar assim, eu tenho estatística, eu tenho números da igreja, total. Eu sei quantas pessoas teve em célula no mês passado, né? Nós tínhamos 984 pessoas em célula no mês passado, né? Assim, faz chamada. Por exemplo, se a pessoa, nós estamos em 1000 pessoas, como é que eu vou saber se ela está faltando no culto? Ninguém não controla mais. Mas agora, se ela faltar da célula, a gente sabe que ela faltou. Aí chega para o meu pastor, e agora que eu tenho um pastor que vê isso das células, ele vai ver 3 faltas, ele vai falar com o líder: por que essa pessoa faltou? Está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? Vamos orar por ela. Então nós temos esse cuidado. Então é uma igreja que se preocupa em cuidar, né? Por isso que a célula é muito importante. E nós temos a vida da célula. Deixa eu só completar mais essa, né? Minha esposa está querendo falar que eu vou liberar para ela. Pode falar. E ela vai me ajudar nisso. Mas só que veio isso na minha cabeça, né? A célula ela é muito importante. Ela é muito importante. A nossa igreja, ela não tem célula. A nossa igreja é em célula. Então, se, por exemplo, o David e o Renan são membros de uma célula, não pode ficar frequentando: eu vou na outra porque eu não gostei dessa, eu vou naquela, eu não gostei desse líder. Não. Ele está nessa célula, foi gerado ali, vai ser cuidado ali. Dali ele pode multiplicar e ter outras células, ganhar vidas e cuidar de outras vidas, né? Então, a nossa igreja não é uma igreja, porque tem diferença. Tem igrejas com célula e igreja em célula. A nossa igreja é em célula. Tem aviso que eu dou só na célula. O cuidado é na célula. A ajuda financeira que eu digo, de cesta básica, de ajuda, é na célula. Então toda a célula ela é muito dinâmica. Ela traz um cuidado especial para todos que estão debaixo dela. Entendeu? Então essa é a nossa visão. Cuidar bem daqueles que estão sendo. O templo, então, seria ali uma festa das células, né? Exatamente. Pastora, pode falar o que você ia falar. Não, completando um pouquinho isso, eu acho que o referencial do crescimento específico da comunidade evangélica, pelo menos que nós ouvimos dos membros, é que eles adquirem conhecimento, né? Nós não atraímos pessoas para nós, mas para Cristo. Então eles acabam adquirindo conhecimento, eles chegam e através dos cursos, das exposições, eles conhecem a verdade da palavra e não as nossas opiniões, os nossos achômetros. Eles começam a conhecer a palavra, conhecendo a palavra eles conhecem a Cristo, conhecendo a Cristo eles têm a fonte de vida e é o que os mantém. É claro que nós não temos só pessoas que chegam, nós temos as pessoas que saem, não é? E isso acontece em todas as igrejas. Mas também é algo que com coração de pais, ninguém quer que os filhos saiam, né? Mas nós liberamos, nós entendemos. Às vezes, em algum ponto, essa pessoa divergiu da visão, não concordou com algo, né? E precisa de um outro aprisco. E nós liberamos para que outro pastor cuide dessa vida sem problema nenhum. Nós entendemos que o reino é de Cristo e dentro desses pequenos apriscos, o grande pastor e o bom pastor é Cristo, né? E todos os outros pastores, assim como nós, enfim, né? Que pastoreiam pequenos apriscos, vamos prestar conta de tudo que fizemos para Deus.
Então, em relação ao crescimento, eu acho que ele existe, claro, ele existe, né? A prova está aí que ele existe, mas eu acho que o ponto-chave é as pessoas adquirirem conhecimento. Elas são tratadas não como alguém que deve ser mantida ali para o sustento da própria igreja, Sim. mas alguém que deve conhecer o Cristo pregado, né? Em relação à crítica, nós ouvimos sim que na nossa comunidade as pessoas não têm espaço para trabalhar. E tá aí o Ministério de Louvor para dizer que isso não é verdade. Tem espaço, nós temos departamento infantil, departamento de intercessão, departamento de louvor, nós temos espaço para trabalhar. Mas nós, com a mesma seriedade que trabalhamos, nós exigimos de cada ministério. Então nós preparamos essa pessoa para o ministério. Então ela tem ali 1 ano de preparação, nós não só queremos os talentos dessas pessoas, né? Como alguém que vai sugar o talento daquela pessoa. Mas nós queremos prepará-las para que com o seu talento elas sejam úteis para o Senhor, e não para nós como pastores, para o crescimento da igreja. Então ela precisa entender a visão. Se ela quiser o ministério de louvor, ela precisa entender a visão daquilo, então ela vai se integrar naquilo, vai acompanhar a visão, e aí então ela vai ser aderida ao ministério. Então existe espaço sim, que nós tratamos isso não como alguém que um caça-talentos, nós tratamos isso como ministério, como alguém que deve responsabilidade a Deus por tudo aquilo que faz por meio do corpo. Senão vira um calouro, né? E é um chamado, né? Já que estamos falando aqui de louvor, tudo, como Fer, tudo, o pessoal da Como Fer também tem aí músicas, louvores, né? Então agora nós vamos aqui ouvi-los com vocês agora aí de casa, o Ministério da Comunidade Evangélica de Fernandópolis.
mãos, declaramos em alto som sobre a nossa nação. Jesus reina, Ele reina, o nosso Deus reina, o seu trono está acima dos querubins, os céus se alegram, a terra exulta, teu povo declara que Jesus reina, Ele reina, o nosso Deus reina, o seu trono está acima dos querubins, os céus se alegram, a terra exulta, meu povo declara que Jesus reina. Aleluia, aleluia, Jesus reina. Aleluia, aleluia, Jesus reina. Aleluia, aleluia, Jesus reina. Aleluia, aleluia, Jesus reina. Ele reina, o nosso Deus reina, o seu trono está acima dos querubins, os céus se alegram, a terra exulta, teu povo declara que Jesus reina. Estamos de volta aqui com o segundo bloco aqui do Interligado Gospel e recebendo hoje o pessoal da Comufer, né, da Comunidade Evangélica de Fernandópolis, né, que cantaram aí os louvores Águas Mais Profundas e Ele Reina, né, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa parte musical. Pastores, voltando um pouco aqui na parte de confirmações de Deus, né, o pessoal não cristão, muitas vezes, vem as pessoas vindo para a igreja, cada um teria até uma linguagem, né? Deus falou comigo, confirmou, e a pessoa fica perguntando, mas como que esse pessoal aí, alguns até falam assim, esses caras falam que Deus confirmou, falou com eles, né? E não entendem, né? E nisso, lógico, a pessoa tem que vir para a igreja para entender tudo ali certinho, ter um entendimento, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, senão não vem. Pastor, como que é quebrar o tabu ainda dessas pessoas que pensam assim, e às vezes até algumas estão na igreja, mas será que confirmou mesmo? Deus falou mesmo? Como? Eu acho que para não ter dúvida se Deus falou ou não, tem que estar de acordo com a palavra dele, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda revelação, toda profecia, toda pregação, ela precisa ter uma base bíblica, né? Então, assim, é lógico que eu entendo que tem pregações que tiram um versículo do seu contexto, né, para ser um pretexto. Eu sei que isso acontece, essas distorções. Mas, né, a gente pregando a palavra, né, com certeza isso não vai gerar dúvida. E a outra coisa que é mais importante é que é o próprio Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem, né, do seu pecado, da justiça e do juízo, que traz, né, esta revelação, que traz essa confirmação, né? O Espírito Santo, ele não é uma energia, não é uma coisa, é isso que muitas vezes eu vejo até no meio cristão que as pessoas nem entendem isso, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, né? Então ela trabalha em nós, ele é nosso ajudador, ele é nosso conselheiro,
Então é Ele que vai trazer toda essa revelação de Jesus, o Espírito Santo leva às profundezas de Deus. Então, assim, pregando a palavra, né, respondendo a sua pergunta, é pregando a palavra, né, e o Espírito Santo trazendo essa confirmação, essa revelação no coração de cada um. Acho que é aí que vai tirando todas as dúvidas, né, se Deus falou ou não. Estando na palavra, o Espírito Santo trazendo a revelação. Pastora, sua opinião também? Eu acho que a palavra ela precisa ser acompanhada pelos sinais feitos pelo próprio Deus, né? Quando nós falamos, trazemos uma pregação, ou até num aconselhamento, porque até no aconselhamento pessoal, né, dentro do nosso escritório, nós não aconselhamos diante daquilo que entendemos pessoalmente, mas daquilo que entendemos da palavra, né, os princípios da palavra para o aconselhamento. Então, ou aconselhando ou pregando, né, dizendo, olha, Deus nos falou para dizer isso para você, essa é a orientação de Deus para você, seguindo esses princípios, os sinais os seguirão. E isso comprova que era a palavra de Deus, né? Então, eu acho que a resposta seria essa. Ok. Vocês tocaram aqui 2 louvores, né, muito bonito, inclusive um toca na rádio, né, que é o Ele Reina, que eu já ouvi. Conta pra gente, o pessoal, vocês me falaram aqui nos bastidores, vocês de casa vão saber, vocês não tinham pretensão de ter as músicas e o pessoal da igreja foi aceitando, né, e foi surgindo. Eu gostaria de saber como que surgem as inspirações dos louvores, né, e a ponto disso me parece que vocês vão querer gravar, né? Conta um pouquinho aqui para a gente. Bom, na verdade, as inspirações dos louvores vêm de uma vida devocional, né? Todos do ministério, sem exceção, ao entrarem no ministério se comprometem a terem uma vida devocional diária, de comunhão com Deus, de intensidade. Então a inspiração vem das devocionais. Eu não sou cantora, né? E as letras das canções, as canções surgiram no meu secreto, né? Eu sou líder do Ministério de Louvor, e elas nasceram entre eu e Deus. Muitas ficam só entre eu e Deus, né? Sim. E algumas delas sendo compartilhadas com o Ministério de Louvor. Aí cada um na sua arte, na sua habilidade, né? Vai entrando com um arranjo, vai colocando a sua opinião, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Então, por isso nós dizemos que a música é de toda a equipe, de todo o ministério, porque nos tratamos assim, respeitamos muito a opinião um do outro, independente se eu fiz a letra, a canção, o outro colocou o arranjo, o outro deu uma opinião, ó, vamos mudar esse detalhe, o outro. Elas surgem assim, né, como se nos reuníssemos para uma reunião de família. Né, olha, eu vou trazer para vocês aquilo que eu tive no meu secreto e vamos ver se flui. Então adoramos ao Senhor ali e sentimos uma presença de Deus ali, consagramos essa canção ao Senhor, apresentamos essa canção à igreja, né, no momento da adoração, e a resposta da igreja então nos incentivou a gravarmos essas canções. Elas já estão gravadas, só não há um CD ainda, porque o propósito agora da igreja, por necessidade, é a construção do novo templo. Né? Estamos com 3 cultos e há um desgaste muito grande. Então precisamos de um templo maior, estamos envolvidos aí agora em construir um novo templo. Não temos a pretensão artística de gravar no CD, acho que isso seria a palavra correta. Não temos uma pretensão artística de gravar no CD, mas de adorar, né? E expor aquilo que temos tido no secreto. Então todas as canções que fizemos, as 7 canções que fizemos como equipe, elas são a realidade daquilo que temos vivido como igreja e como ministério. Por isso que a igreja aderiu com tanta facilidade, porque é a realidade da igreja. E muitas vezes a gente coloca as palavras cantor, cantores, né, até quando vem aqui, mas na verdade é levita, né, adorador, né, quando é o reino, a missão de ganhar almas, né, adoração para Deus. E nós estamos aqui com o pessoal do louvor, que eu quero que vocês contem um pouco aqui pra gente, o David e o Renan. Conta pra gente como que é, né, ter a responsabilidade de estar num grupo de louvor e até chegar lá no altar lá e acontecer a obra. Na verdade assim, a gente é bem preparado para isso, como o pastor disse, né, a igreja oferece suporte com ensinamento, com como ser uma pessoa melhor em Deus, né, como ser uma pessoa
que faz a obra de maneira excelente. E ao contrário do pastor, eu não sou de um lar evangélico, eu não nasci em um lar evangélico dos nossos pastores, né? Eu não sou como eles, eu vim de tocar na noite, né? E como você tinha perguntado para eles, muitas pessoas criticaram o fato de, às vezes, da gente sair, né, deixar de ser o que a gente era e se converter e virar para outro caminho, né? Isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na minha casa, na nossa família, na família da minha esposa, e eu glorifico a Deus todos os dias por isso ter acontecido, porque eu encontrei uma família, eu me encontrei com Deus, né? Mas a nível de responsabilidade, assim, eu tenho procurado fazer com excelência, né? Fazer o que eu levo para o altar, na verdade, é o reflexo do que eu estou fazendo dentro do meu quarto, né? O que eu faço na minha casa, eu tenho que ser primeiro. O ministério de louvor começa dentro da minha casa, né? Com a minha esposa, com a minha família, né? Um violãozinho. Depois a gente leva para o altar, né? O culto doméstico. Porque senão vira uma coisa artística, completamente artística. Não adianta você querer fazer a obra bonita, bem feita no altar diante de outras pessoas se a tua casa está destruída, né? E assim, deixar de fazer a obra não é enterrar o talento, né? Como a parábola dos talentos, não quer dizer deixar de fazer a obra, né? Às vezes o cara está enterrando porque ele perdeu o primeiro amor, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho no meu coração quando eu vou ministrar é: não deixe que eu perca o primeiro amor em Deus, né? Me deixa fazer isso de todo o coração. E eu tenho tentado fazer dessa forma todos os domingos, todos os dias que eu levanto para adorar, né, para ministrar de alguma forma, ou para minha esposa, ou para o meu filho. Eu estou com um filho novinho agora, eu fico tocando para ele. E assim, eu procuro fazer isso com amor. E o filho logo logo pede o violãozinho de brinquedo e vai junto também, né? Eu espero que sim, né? Deus é quem distribui os talentos, né? Eu espero que sim. E o que tem mais marcado nesse ministério, eu estou há 3 anos na igreja, vou fazer 4 anos agora. E o que tem mais marcado para mim é o fato do amor que a gente sente, né? Das pessoas, mas o amor de Deus, né? Assim, isso mudou a minha vida, né? Isso transformou a minha casa. Hoje, minha família que não era evangélica, hoje grande parte da minha família, meu pai, minha mãe, né, a minha esposa, irmãos dela, todos vão na igreja, todos são evangélicos, né? Todos são cristãos. E eu não sei como agradecer a Deus por isso, né? Você, Renan? Sim, uma das coisas que nós aprendemos, né, desde o início, é que nós não somos um entretenimento dentro do culto, né? Nós temos uma responsabilidade de levar o povo à adoração a Deus, né? E isso é reflexo das nossas vidas, né? Porque não adianta a gente querer, porque artisticamente cada um de nós temos os nossos dons, né? Mas não é os nossos dons que Deus quer ali. Ele quer nos usar? Sim. Né? Mas não é simplesmente isso, porque se nós não conseguimos isso, de nós nos achegarmos a Deus e conseguir fazer com que esse povo também se achegue a Deus, né? Entendermos que nós somos um canal simplesmente para que flua, né, o agir de Deus, o querer de Deus naquele lugar e levar o povo a isso. Então é uma responsabilidade muito grande. Então e para isso entra o que o David falou, né? Se nós não estivermos apaixonados por aquilo que fazemos e principalmente por aquele que nos chamou a fazer, né? Se não for dessa forma, é simplesmente arte, né? E simplesmente arte, eu acredito que a palavra de Deus, ele diz que ele está à procura de adoradores, não de tocadores e não de até de artistas, né? É ter o coração de servo, né? Exatamente, né? E levar o povo, entender essa responsabilidade como adorador ali, de levar o povo também a essa adoração a Deus, a se entregar, né? Então acaba que o povo, a gente tem que refletir o povo como adoradores, aquilo que Deus espera deles como adoradores. Então eu vejo como realmente uma responsabilidade, um privilégio, sim, né, mas uma responsabilidade muito grande ali, como um ministério mesmo, vendo a adoração como um ministério e não simplesmente como um entretenimento na igreja, né? É isso aí. A comunidade evangélica de Fernandópolis, ela é muito conhecida também aqui na cidade por ter diversos eventos ao longo do ano, né? Daqui a pouquinho eu vou falar da marcha, mas antes eu pesquisei lá na internet, eu vi, teve um evento que eu achei até engraçado o nome, H12O, seria isso?
né? E tinha a bandeira do 12? Ó, Ó, e tinha a bandeira do Brasil, o globo terrestre ali, né? Conta pra gente como que foi esse evento, né? Vocês realizaram na... é um trabalho dos jovens, né? Sim. Eles têm as células de sábado e uma vez por mês Ah, eles se reúnem para fazer esse evento, né? H12O. Na verdade, não Uma é vez por ano. uma vez por mês é o TJ. É o TJ. Eles estão. Esse é uma vez por ano na época da exposição. Sim, sim. Né? Então, os líderes de jovens trouxeram a ideia para nós, né? Minha esposa deu o nome, né? Foi você que deu a ideia. Uhum. Então, são 12 horas de oração. Então, eles começam na noite, Nossa. passam a madrugada inteira orando e terminam o café da manhã. Isso tem louvor, palavras, né? Então essa noite não dorme. Não dorme. Eles ficam em Se oração, consagram. orando mesmo, em consagração. Na verdade, esse foi o tema desse ano, né? Consagração, jovens Sim. consagrados. E aí eles oram por Fernandópolis, pela nação, né? Enfim, então teve 4 palavras, né? Teve a minha esposa pregando, o pastor Luciano, os 2 líderes dos jovens, né? Tanto o Mateus como a Jéssica também trouxe uma palavra para eles e todo o tempo orando, né? Então eles se consagram lá. Geralmente a gente fazia 2 vezes, para pegar exatamente na exposição, os 2 finais de semana, para que os jovens possam estar orando, se consagrando em nome para a exposição. Né? Só que como a gente tem a marcha também, sempre nessa época, então eles estão fazendo uma vez só esse H12O. E fora isso, qual é a programação mais que tem com jovens também ao longo do Então, ano? tem tanto os jovens como os adolescentes, eles têm as células deles, né? Os adolescentes é de célula de terça-feira, né? E dos jovens é de sábado à noite, né? E uma vez por mês, tanto os adolescentes como os jovens têm um trabalho, vai todas as células, né? Os líderes ministram, né? Um trabalho especial para eles na igreja, né? Então é o Team Mais, que é dos adolescentes, e dos jovens é o TJ, né? Então todo mês tem essa comunhão deles todos juntos. E uma coisa que eu tenho certeza que tem, né, nas igrejas, vai todo mundo dar risada agora, e na Comufer vai ter também churrasco, né, pastor? Tem bastante, né? Nas células é o que mais tem, né? Churrasco e junta todo mundo ali, compra sorvete, comunhão, né? aí vai um pessoal ali com o violão e aquilo vai, né? É bastante. Pastora, fala um pouco também do trabalho com os jovens, tudo. O pessoal, quando vocês participam dos eventos, né, vocês são jovens também, né? Eu acho que... Daqui a pouquinho nós vamos falar da marcha. Tanto os adolescentes, as crianças também têm eventos. Ah, sim, pode falar das Se você dá uma crianças. pesquisada lá, É. nós temos em julho um trabalho com as crianças, temos, enfim, tem um departamento infantil que tem feito um ótimo trabalho com as crianças que já conhecem a Bíblia, né? Já ensinam os pais, tem crianças que pais ainda não vão à igreja, são E os levados filhos pelos vão. avós, pelos tios, chegam em casa e contam sobre a Bíblia, falam, olha, isso não pode, porque está na Bíblia, né? Olha, Deus gosta disso. Então, ensina a criança no caminho do Senhor, quando ela for grande, ela não sai de se desviar. Então, dentro desses departamentos infantil, de adolescentes e jovens, a visão sempre é a mesma, dependendo da idade. Não é entretenimento, como ele disse. Embora nós tenhamos a Sim, comunhão, sim. tenhamos algumas festas que Até fazemos, porque os eventos na fazemos. igreja é uma estratégia de evangelismo, né? Exatamente. Mas o que apaixona e faz com que esses ministérios se doem para trabalhar e, enfim, cresçam, é o conhecimento de Deus e esse amor que o David citou. À medida que você conhece o Deus que te amou a ponto de se entregar por você, não de uma forma, eu ouvi falar que Deus morreu por mim, mas se encontrando com Ele, sentindo esse amor dentro de você. Eu falo isso, às vezes parece até um chavão, né? Mas não é. Aquele que... Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Sim. Né? E esse amor que entrou no meu coração me arrebatou. E é o amor que me arrebata até hoje. Né? Eu amo profundamente. Com 8 anos de idade eu entendi que eu não era merecedora do sacrifício de Jesus da cruz por mim. Com 8 anos de idade. Por isso eu entendo que uma criança consegue entender a dimensão do amor de Deus e se apaixonar por esse Deus a vida toda. E é essa paixão que nós tentamos explicar para que todos entendam, crianças, adolescentes e jovens. Então tudo aquilo que fazem como evento não é para entretenimento, mas é visando, olha, eu amo esse Deus, eu quero mais desse Deus, eu quero conhecê-lo mais, porque ele é uma fonte inesgotável. E eu, só completando, com 8 anos de idade eu aceitei Jesus, mas cada dia eu me apaixono um pouco mais por ele, porque cada dia eu conheço mais. Então essa é a visão e é o que tem levantado cada departamento a elaborar os seus projetos, né? Você vê as crianças saindo para evangelizar,
Essa criança de 8, 9 anos querendo sair para evangelizar na rua. Por quê? O que a pastora está querendo dizer é assim, nós temos aquela linguagem de querer voltar ao primeiro amor. Mas, na verdade, o primeiro amor, ele nunca deve morrer. Ele deve crescer. Não é? Ele deve crescer mais ainda, né? E agora, nós vamos falar aqui de um evento, né? Que parece que teve na 3ª edição e eu participei também, né? E eu pensei que eu fosse ficar cansado pelo percurso. Eu estava lá. Só que eu não fiquei, né? Que é a marcha de oração, né? Que aconteceu no final de semana passado, no aniversário aí da cidade. Mas foi 2 dias antes, né? Conta pra gente sobre essa ideia da marcha de oração, né? Que é andar pela cidade, aquela aglomeração boa, né? Porque é do povo de Deus e anunciar aí para os povos e todo mundo sai na rua, fica vendo, né? Lembrando, né, pastora, que não é para aparecer, mas é levar em massa o evangelho, porque de algum jeito tem que ir também, né? Conta pra gente sobre a marcha de oração, pastor, o pessoal, como que surgiu essa ideia, né? De trazer ainda aqui para nossa região, né? Que às vezes ainda carece de ter mais estratégias evangelísticas, vamos dizer assim. Sim, na verdade, nós, desde quando nós começamos, a gente ora pela cidade. O foco é sempre profético, né? Eu entendo que a igreja ela precisa ser relevante em uma cidade. A igreja ela tem o poder de mudar uma cidade, mudar um estado, mudar uma nação. A igreja tem esse poder, né? E eu creio nisso todo o meu coração. E a igreja não é uma organização, a igreja não é paredes, a igreja é um organismo vivo, segundo 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então nós precisamos abençoar a nossa cidade. Em Jeremias 29 diz que nós devemos orar pela paz da nossa cidade. Então nós sempre oramos por isso. E esse evento específico, a marcha de oração, na verdade, as mulheres, a minha esposa teve a ideia de uma vez sair, fazer só as mulheres, né? E foi a primeira marcha que foi só as mulheres, os homens, alguns deram apoio, a gente foi no apoio, né? Orou entre as repartições públicas, né? Na prefeitura, no fórum, na câmara, e foi muito lindo. E no segundo ano aqui, eu falei, nós precisamos fazer como igreja, né? Então nós precisamos fazer como igreja. Então a segunda já foi toda a igreja, né? E essa foi a terceira. Então o objetivo exatamente é esse, né? A gente crê na palavra profética, né? O povo saindo e abençoando a cidade, orando e adorando. E essa em específico era para levantar altares a Deus, né? Altares de adoração, como o exército de Josafá que venceu uma guerra adorando. Então essa foi a estratégia desse ano, né? Adoração, dissipando realmente, né, todo o principado e potestade dessa cidade, nós como embaixadores de Cristo, declarando a paz sobre a nossa cidade. E vale a pena ressaltar, né? A gente sempre vai, independente de quem é o prefeito, né, quem assume a cadeira, eu sempre faço questão de ir lá antes, convidar e explicar e orar por eles, né? E isso aconteceu também nessa marcha, né, com o prefeito, a gente orou, deu uma palavra, Deus deu uma palavra específica para dar para ele, e ele aceitou essa palavra, enfim. Então eu creio no meu coração que Fernandópolis, né, com a unidade do povo de Deus orando pela cidade, com certeza essa cidade vai ser diferente, eu creio nisso. Pastora, quer falar um pouquinho? Que daqui a pouco nós já vamos chamar aqui os comerciais aqui. Não, a marcha é, como ele disse, e você disse, que não é alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, no sentido de marketing ou propaganda. Ela realmente já nascia em casa. Nós não andávamos pela cidade, mas andávamos no mapa, né? Nós, quando estávamos com a célula em casa ainda, nós fazíamos à tarde, né? Então os homens, a maioria dos homens trabalhavam, sobravam só as mulheres, algumas mulheres poderiam ir. Nós nos reuníamos em casa, abríamos o mapa, e com a mão no mapa, às vezes marchávamos mesmo em determinadas situações, né, que nós sabíamos que oprimia a nossa cidade, né, algumas situações de áreas onde o pecado, digamos assim, para não ser... Adentrou. né, e fazendo com que a cidade ficasse mais opressa, e fosse afligida. Nós orávamos, chorávamos muito pela nossa terra, né? Eu não era daqui, ele é natural daqui, eu não sou, eu sou de Tanabi, e quando eu mudei pra cá, a minha oração é: Deus me dá amor por essa terra. Ninguém pode pastorear alguém sem amar aquilo. Então hoje eu amo Fernandópolis como a minha terra, então tudo nela me preocupa, e a vontade de Deus para essa terra me interessa. Então a marcha é a nossa expansão, é a nossa declaração de que nos preocupamos com essa terra que o Senhor nos deu.
para cuidar dela, para abençoar a terra, não só para usar a terra. É isso aí, perfeito, né? E você aí, quando tiver as próximas edições aí, confere também. Agora nós vamos com mais louvor. De ti, Senhor, tu me dás a direção, tua palavra me conforta, seguro estou em tuas mãos, eu preciso de ti. Como eu preciso de ti, como um pai que me auxilia, eu estou correndo para ti, para o teu amor leal, amor incondicional, em teus braços eu descanso. Dependente de ti, do teu amor leal, amor incondicional, em teus braços eu descanso. Dependente de ti. É isso aí, estamos de volta aí com a última parte aqui do nosso programa e daqui a pouco tem o bate-bola. Eu tenho certeza que tem uma parte aí do bate-bola que vai ser um momento de emoção aqui. Eu falo uma palavra ou algo relacionado a eles e tem que falar, né? Como são pastores, eu vou deixar dar uma prosa a mais, vamos dizer assim. Pastores, a comunidade evangélica Fernandópolis tem um trabalho grande em receber famílias por um todo, né? Como que funciona aí o cuidado com as famílias? Porque muitas vezes nós temos, quando fala em igreja e vê os eventos evangelísticos que ocorrem, a pessoa pensa só na parte de jovem, mas na verdade é por um todo, né? Como que funciona? Eu acho que a base de uma igreja forte é de famílias fortes, né? Uhum. A gente tem a visão que a igreja começa dentro da nossa própria casa, né? Não adianta um homem, um marido ser infiel, ser grosso e depois chegar na igreja e querer adorar ou levantar as mãos, né? A Bíblia é bem clara sobre isso, dizendo que o marido que não trata a mulher com uma parte mais frágil, até as suas orações são interrompidas. Então, verdade. Eu acredito que esse é o nosso papel, ensinar famílias, né? Ensinar dentro disso como se relacionar o casal e também como criar filhos na presença de Deus. Então nós temos esse cuidado, temos muito trabalho para casais também. É um dos nossos chamados, o nosso primeiro ministério, né? Quando a gente foi delegado a alguma função, foi exatamente trabalhar com casais, né? Uhum. Então a gente tem esse valor muito claro na igreja, né? Cuidar das famílias, desde os filhos menores até do casamento. Então nós cremos que Deus tem restaurado famílias na nossa igreja, relacionamentos que estavam quebrados, e eu vejo isso com uma alegria no meu coração de ver famílias restauradas hoje na igreja, né? Então esse é um prazer nosso, e nós damos uma ênfase muito grande nas famílias. A começar da nossa própria família é nossa prioridade.
né? Nós cuidamos da nossa família como responsabilidade prioritária antes de tudo. Então, a preocupação dele comigo, a minha com ele, com os nossos filhos, isso é um reflexo para toda a igreja. Mas nós entendemos que a base de todas as coisas está numa estrutura familiar, a base da sociedade está numa estrutura familiar, né? E às vezes a gente vê a sociedade aí, a gente começa a reclamar de tantas coisas, e a gente dá uma olhadinha para como está a estrutura familiar e a gente vê que o erro começa dentro de casa. Então, as crianças hoje podem tudo e aí você vê adolescente amanhã e você não controla mais, né? E os professores da escola reclamando demais. Então, se a gente der uma voltada e olhar dentro das famílias, os filhos precisam aprender limites, eles precisam ter amor, eles precisam ter suas carências supridas dentro de casa. Então, nós nos preocupamos mesmo com a família porque ela é a base do sucesso de todas as coisas, da sociedade, da igreja, enfim, de todas as coisas. E um detalhezinho que nós temos como evento, como você citou, nós temos os encontros de casais, né? Que é algo que nós amamos fazer, amamos compartilhar, trazer a palavra de Deus em relação aos casamentos. Existem muitos testemunhos de casamentos desses encontros que estavam, assim, praticamente já desfeitos, né? O encontro de casal foi chegando para a igreja, foram para o encontro de casal como a última alternativa. E saíram dali completamente restaurados. Hoje tem aí os filhos restaurados, estão em famílias estruturadas. Então é um tipo de trabalho que tem surgido muito efeito para essa visão nossa de igreja de restauração familiar, né? Onde nós podemos ministrar diretamente a vida dos casais e temos muitos testemunhos maravilhosos. É realmente uma visão aí bonita. Continuando ainda a respeito de família, né, pastor? Eu gostaria de saber uma coisa aqui. As pessoas que às vezes ainda estão vindo para a igreja agora, tudo, né? Perguntam assim, mas a igreja, que nem a pastora citou, casamentos que às vezes quase ali está separando tudo e conseguiu aí recuperar. Já aconteceu por um lado, por exemplo, em não conseguir recuperar, e como que ficaria a visão quando o divórcio realizou? A gente não tem divórcio como opção, principalmente para o cristão. Na Uhum. verdade, não é só para o cristão, é bíblico, né? Sim, sim. Todo casamento, para Deus, ele é visto como uma aliança, né, que não pode ser quebrada. Está lá em Malaquias, a gente é bem claro, né? Casamento é uma aliança feita em duas pessoas e que Deus leva isso em consideração. Então, divórcio para nós, como crentes, para cristãos e na nossa igreja, é um dos cursos que a gente dá a integração, a gente fala sobre família, eu prego sobre isso, não é opção. O divórcio não é opção. Tanto é que a gente não pode falar muito, né? O pastor fala muito, mas se eu começar a falar sobre isso, a gente vai longe. Mas Jesus mesmo foi indagado, né, pelos fariseus. Mas Moisés lavrou cair divórcio lá atrás, como é que fica, né? Ele falou, pela dureza do coração dos homens. Nunca foi uma opção. O plano de Deus nunca foi divórcio. Mas pela dureza do coração do homem que não se arrependeu do adultério, aí sim, libera cair divórcio para aquele que não é culpado ter novo casamento e ter a bênção de Deus. Mas para mim, divórcio não é uma opção para o cristão, né? Mas já aconteceu. As pessoas perguntam muito quando, por exemplo, tem caso de violência, né, que chega até agressões, né? Como que ficaria a igreja daí para frente? A gente trata primeiro espiritualmente, depois a gente vai para as coisas. Fala, olha, se estiver acontecendo, nós temos que procurar justiça para dar um basta nisso, né? A gente trabalha com oração, enfim, com orações, mas também tem as leis dos homens que a gente tem que... Pastora? Né? Uma observação. Quando isso acontece, se o casal, porque cristão ou não, eles estão sujeitos às mesmas tentações e quedas. Se o casal cristão chegar, dentro da nossa comunidade, chegar a esse ponto de agressão, eles vão ser tratados no caráter, não é? Então, se o marido agrediu a esposa, ele vai ser chamado lá e vai ser tratado no caráter dele. Se ele não quiser ser tratado no caráter, ele está agredindo a esposa, obviamente tem mais coisa. Ninguém sai espancando a esposa se ele não estiver adulterando, se, né? Tem outros problemas. Então a gente já vai direto no caráter para ver o problema real disso. Né? Em caso de alguém que está em adultério, que seria o que a Bíblia diz, sem arrependimento, o outro cônjuge é livre.
Então, às vezes, você vê um marido que distrata ou agride a esposa, e isso não daria motivo legal para uma separação, mas você vai ver o motivo real da falta desse caráter e tem outros pecados atrás. Então, a gente vai trabalhar caráter. No caso de uma mulher que chega para a igreja, como já chegou, né, ameaçada de morte pelo marido e tal, ela tem a lei, não é? Ela tem a lei que a protege. Nós trabalhamos junto, né? A lei, ela nos ajuda muito. Então ela tem a lei, ela vai se proteger, mas ela vai orar, ela vai jejuar para esse marido. Ela vai ganhar o seu marido calada, como a Bíblia diz, né? Não como uma goteira na cabeça dele. Mas nós cremos num Deus que restaura e não há impossíveis para Deus. Mas existem sim os divórcios, porque amor é uma coisa que você decide toda manhã. Verdade. Hoje eu acordei para amá-lo e ele acordou para mim. Seria um processo de espiritualidade, né? A parte espiritual também manifestar na parte física, né? Quando nós colocamos ali em oração, você vê que mesmo onde os homens acham aquilo impossível, mas você ora, você vê que há uma manifestação do plano de Deus, mesmo naquilo que é comum aos homens, né? O cristão é assim. Eu quero fazer mais umas 2 perguntas aqui antes que nós irmos no bate-bola, e na sequência tem aí uma mensagem para o público de casa, uma prévia aí, uma pregação. Pastor, a igreja cresceu tudo aí, e também assim, quando a igreja cresce, são mais desafios, mais coisas, né? E tem que vir aí mais provisão de Deus, né? E fica também uma correria toda, né? Já aconteceu em algum momento difícil, seja na vida de vocês, dentro da igreja ou não, que vocês estão passando por um momento de provisão de Deus e o próprio pastores muitas vezes prega para si mesmo quando está ali no altar? Na verdade, a pregação, ela precisa, antes de falar com o povo, ela tem que falar comigo. Eu penso isso. Uhum. Né? Eu tenho uma marca comigo, inclusive até falei sobre esse versículo ontem, como Moisés disse que a presença de Deus para ele, né, era mais importante do que bênçãos, do que qualquer outra coisa. Eu entendo que se eu ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, como eu gosto e estudo e pretendo estudar até velho, continuar estudando, se eu apenas estudar para pregar, aquilo não serviu para mim. Verdade. Por isso que nós fazemos devocional, por isso que nós exigimos que a liderança faça devocional, né? Pedimos para que isso aconteça, porque eu preciso ter um momento com Deus. A palavra precisa falar comigo, né? E a gente observa que muitas vezes as pregações elas são mais, né, direcionadas, fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço, né? E o apóstolo Paulo falou exatamente o seu filho na fé, Timóteo: olha, pregue, né, para que as pessoas sejam salvas, mas você tem que viver também para ser salvo, porque você pode estar pregando, as pessoas vão ser salvas, mas você não está pregando, muitas vezes nem é salvo, né? Então, para mim, a pregação tem que falar comigo, a pregação precisa falar comigo, a palavra fala comigo, e muitas vezes acontece de estar bem sensível a Deus, né, na mensagem. Às vezes eu me emociono muito, né? Tem uma membro da igreja diz que eu sou o profeta Jeremias, que eu choro muito, né? Que eu choro pregando, transmito aquela emoção, porque a palavra tem que falar comigo. Né? Eu vou fazer uma pregação bonita, cheia de os padrõezinhos, começo, meio e fim, e simplesmente eu estou ali fazendo uma palestra. Não, a gente precisa entender que a palavra tem que falar comigo, para depois ministrar ao povo. Deus fala comigo, por isso que eu prego. Pastora? Eu acho que a palavra, ela pregada por nós, eu falo por nós porque é um ministério em conjunto, ela fala conosco não só a nível de, se for uma palavra, por exemplo, de exortação, necessariamente aquilo está acontecendo conosco, mas ela fala conosco porque ela foi gerada no nosso devocional, ela foi gerada no nosso momento com Deus. E às vezes Deus usa esse momento para trazer uma palavra profética para o povo, de algo talvez que nós não passamos, de algo talvez que nós não estejamos passando no momento, mas que o povo está, ou que alguém precisa ouvir. Então é uma palavra que vem para nós, para o povo, mas de qualquer forma ela vem para nós primeiro, e nós sempre retemos toda a palavra de Deus. Se você quiser crescer em conhecimento de Deus, você precisa de toda a palavra de Deus para a sua vida, né? Então nada volta vazio. Então tudo que estudamos para pregar, primeiro
nós colocamos a nossa vida como experiência, como prática, enfim. Que é, na verdade, em todo o tempo, vale a gente frisar aqui, nas igrejas, né, mesmo os líderes, ou você que tem uma outra determinada função, por exemplo, até a pessoa que vai lá lavar a igreja, né, todo mundo tem que ter o coração de servo, não é, pastor? Porque muitas pessoas, é o que o pastor falou, dá a impressão que, infelizmente, vira um emprego. Por exemplo, se você for lá, igual você tem que fazer um trabalho aí, não desmerecendo os meios universitários, mas você tem que fazer um trabalho, você tem que ali e tal, passa ali o seminário, o slide, aquilo acabou. E na igreja não, você tem que estar vivenciando aquilo, né, o tempo todo, né, não deixar o amor esfriar, né, de ser ali servo do rei, né. Agora eu quero saber uma coisa aqui. As horas vagas de pastores, como que é? Um pouquinho de diversão, a família, conta um pouquinho aí para a gente. O público de casa, né, tem essa curiosidade, né? Teve um pessoal que esteve um dia aqui, um grupo de louvor, e eu perguntei, o que vocês fazem na hora vaga, né? O Léo que está aqui, o editor aqui, deve lembrar. E elas falaram, a gente canta o tempo todo. Para num lugar, canta. Tá num lugar divertindo, canta. E vocês, como que é? A prioridade, como a minha esposa disse, é a família. A família. Folga, eu quero curtir a minha esposa, enfim. Os meus filhos é um desafio pelo nosso cansaço, né? E preciso também disso com eles. Então é a prioridade. E cada um de nós tem o nosso lúdico, né? Eu, por exemplo, vou jogar bola de quarta-feira para dar um show. O irmão dele ali, né? Ver se ele ganha algumas de mim. Então eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar basquete, né? Que eu joguei basquete na minha infância. Sim. Então a gente tenta ir passear, né? Acho que é importante na cabeça de um pastor às vezes desfocar um pouco, né? Ter esse lúdico, ensaio, para Rio Preto, enfim. Mulher não gosta muito de shopping, mas eu levo ela, né? Então tem esses passeios aí. Ela gosta de filme também. E me esforço às vezes para assistir alguns com ela, para fazer parte desse lúdico aí. Eu não sei se eu gosto mais do filme ou da pipoca do cinema, mas eu gosto de... nas nossas horas vagas, o celular toca, né? Sim, sim. Nós não temos assim, nós não trabalhamos 8 ou 12 horas por dia, nós trabalhamos, né? Porque trabalhamos para o Senhor, trabalhamos. Vocês são 24 horas, né? 24 horas. Pastores. Depois que inventou o WhatsApp celular... Aí, a gente não sabe até que ponto é bênção isso. Não, é uma bênção. Mas assim, a gente está sempre disponível, a gente faz isso de coração. Mas respeitando também esse tempo de lazer. Às vezes... É um período de recarregar espiritualmente, né? Não, emocionalmente. Não, emocionalmente nós nunca nos desfocamos de Deus. Verdade. Se eu vou ao cinema, eu tô ali com ele. Às vezes nós já saímos de filme. Nós sentamos no cinema, começamos a assistir o filme e vimos que aquilo ofendia a nossa fé. Não tinha nada a ver com religião. Sim, mas era contrário a princípios da palavra. Nós levantamos e saímos. Então, espiritualmente não tem folga. Nós vivemos, amamos esse Deus 24 horas por dia. É mais o emocional que é para descansar. Mais o emocional, nós precisamos aliviar um pouco o peso, né? Então, às vezes, quando o telefone toca, a gente pergunta, é muito importante? Não, então amanhã eu falo com você, porque agora eu tô com a minha família. Então aí a gente brinca com os filhos, desde o jogo, basquete. Basquete eu perco, é sempre ele e os meninos, né? E aí a gente passeia, enfim. Mesmo que a gente estiver em casa, tomando um sorvete, assistindo Corinthians, é ótimo. Não é? Porque é um time que é muito bom. Eu também sou corintiano. Aí também. Você também é corintiano? Uma pergunta que eu gosto de fazer aqui, a última, depois nós vamos pro bate-bola e uma mensagem final. Os pastores que vão encerrar o programa aqui hoje, né? Vocês falaram dos filhos. Eles já tiveram alguma cobrança na sociedade, na escola? Oh, seus pais são os pastores? Ah, você não faz isso, você não pode fazer isso. Já aconteceu isso, já? Acontece, né? Isso aí acontece. Se posicionar em coisas que não... Mas é o que eu gosto de frisar, é o que a gente vai frisar, né? Isso não é querendo nos vangloriar. A gente tenta viver aquilo que a gente prega, né? Então nossos filhos hoje, eles encaram isso com uma naturalidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que eles vão ser mais cobrados, né? Filho pastor, o outro pode derrubar o negócio, mas se o filho pastor derrubou, o problema sempre vai ser maior. Então na escola eu já tenho esse posicionamento, eu me posiciono com coisas que eles não podem, né? Enfim, eles têm isso, mas eu acho que
não está criando trauma. A minha oração para eles é não deixar eles traumatizados, né? Eu quero que eles cresçam amando a Deus e não traumatizados porque não pode aquilo, né? Então, por enquanto, eu creio que está tudo sob controle nessa área, né? Nossos filhos têm visto realmente que nós amamos a Deus, então eles priorizam amar também, né? Os nossos filhos, eu tenho o prazer de ver eles fazendo devocional. A gente chega em casa, às vezes lá a janela está aberta, eu escuto lá do carro, do estacionamento, que eles estão adorando, até desafinado, mas estão lá fazendo devocional. Isso é a coisa mais preciosa que tem para mim, né? Como pai, para mim, para minha esposa. Ver eles lá chorando na presença de Deus, adorando, fazendo devocional escrita, sabe? Então, eu vejo que isso é o que vai dar, se ele escutar algumas coisas dos amigos, tal, que não pode, né? Que você não pode, para isso é tranquilo, porque eles têm essa certeza no coração deles, né? Então eles têm esse relacionamento com Deus. Então, e uma coisa que nós percebemos assim, que vamos dizer, o espírito de religiosidade muitas vezes, hoje já tem mudado muito, né? Tem igrejas que ainda estão num período de mudança, mas nós percebemos assim, que na verdade não é quem está dentro da igreja, vem de quem está de fora, porque os que vieram dentro da igreja, né, no caso aqui da comunidade evangélica Fernandópolis, é o que acabou de falar nos filhos, eles têm o prazer de estar ali falando de Deus, Jesus, está adorando, está fazendo as coisas ali para Deus no momento de devocional. Se aquilo fosse um peso do não, jamais eu creio que os pastores iriam chegar e eles iam estar lá com a janela aberta, adorando, louvando, né? Eles se sentiriam presos, né? Então a gente vê que inverte, né? Na verdade, a religiosidade vem muitas vezes, até porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância de quem ainda não passou em conhecer o Evangelho, né? Muda o lado, né? Não seria isso? Exatamente. Eles têm o prazer da presença, e não a imposição da religião, entendeu? O que a gente tenta passar para eles é ter o prazer da presença de Deus. Isso que vai afirmar a vida deles. Verdade. Agora, quando é só o peso, não pode, porque não pode, não, porque não. Não pode, a religião não permite. Não é religião. É a nossa conduta diante de Deus, exatamente, os princípios e a nossa santidade de vida. Né? Então, vocês que chegaram depois na igreja, né? Vocês tiverem algum momento, pensou, eu creio que sim, nossa, mas a gente vai para a igreja e não vai poder isso, pelo tabu que vem de algumas pessoas da sociedade. Sim, mas a sociedade tem um conceito um pouco errado de liberdade, né? E eu tinha isso também. Há 4 anos atrás eu pensava que ser livre era poder fazer o que eu bem entendesse, né? E por isso que eu bebia, fumava. Na verdade eu era preso. É o tudo me é lícito, né? Nem tudo me convém. Mas esse é um versículo, na verdade, usado de forma errada, né? Porque eu conhecia um pouco de Bíblia, então eu usava isso. Tudo me é lícito, eu posso beber, posso fumar. Isso te prende. Né? A liberdade é poder, por exemplo, é o que eu falo, eu sou muito amigo do Renan em particular, né? E às vezes a gente senta numa sorveteria hoje, coisa que eu não fazia, né, há 3 anos atrás, eu sentava em mesa de boteco e a gente fala, olha, eu sou livre hoje porque eu posso sentar aqui e tomar um sorvete sem sentir vontade de fumar, sem sentir vontade de beber, né? Então isso me tira um peso, né? Você estava falando sobre ter obrigação de fazer, né? Eu acho que o verdadeiro cristianismo é quando você alinha o teu desejo, o teu alvo, né, com o teu desejo de fazer aquilo. Sim. O desejo de seguir por amor, né? Por amor. Renan? Eu acredito que é exatamente isso, e que é até uma das maiores, não diria dificuldade. Eu lembro que uma vez eu vi a pastora comentando que, a respeito dos filhos dela, que ela falava que a maior herança que ela gostaria de deixar para os filhos dela era realmente o amor pela presença de Deus. Então, quando nós temos esse amor dentro de nós, eu não deixo de fumar porque é errado, eu deixo de fumar porque isso vai desagradar e vai me tirar da presença daquele que eu amo. Então, o deixar de fazer as coisas não é porque, por causa que a religião diz, por causa que a doutrina da minha igreja diz. Não, tudo que eu deixo de fazer, eu não faço porque isso vai me afastar da presença daquele que eu amo. Então, quando você tem esse entendimento, que nem às vezes já me questionaram, né? No mundo, às vezes as pessoas comentam, hoje o adultério é algo normal. Eu falo assim, por que não adulterar? Eu falo assim, eu não adultero simplesmente porque eu amo muito minha esposa. Sim, eu amo muito ela, né? Mas eu sei que se eu adulterar, principalmente, a presença de Deus vai estar afastando de mim. E é isso que eu não quero perder. Então acaba que todas as nossas atitudes sendo consequência do nosso amor por Ele, não queremos afastar dele. Então acaba se tornando automático e fácil
né? E não algo imposto, mas algo que você passa a desejar. Verdade. Realmente hoje aqui o programa está excelente. E agora, você que quer acompanhar a comunidade evangélica Fernandópolis, os pastores vão estar passando aí o contato, a programação da igreja para você aí de casa, né? E agradecer o público aí, né? Que a audiência tá ótima. Pastor, pode fazer um convite aí, a pastora. Nós temos, né, a igreja na Líbero de Almeida Silvares, 3691, né, no bairro Coestre ali. Nós temos hoje 3 cultos, né? Por não estar cabendo e fazer um culto só. A gente tem um culto às 9h30 da manhã, tem umas 17 horas, né, 5 da tarde, e às 19h30, né, às 7h30 da noite. E nós temos as células de adolescentes de terça-feira, às 8 horas, aí tem que entrar no site www.comufer.com.br. Aí tem as células de adolescentes, jovens, né, espalhadas por toda a cidade. Os horários geralmente às 8 horas, né, tem os dos jovens de sábado, tem das crianças na igreja, né, então essa é a programação da igreja. Segunda-feira nós temos reunião de oração, às 8 horas, toda segunda-feira, né, que também é algo muito importante para nós, a oração, né, a igreja. A igreja tem entendido isso, então esses são os nossos contatos. Pastora, fazer um convite aí para o público de casa, tudo. Bom, seria um prazer para nós receber você na comunidade. Mas o meu convite, assim, eu não consigo fazer um convite à comunidade. Mas o meu maior convite seria: conheça Jesus, né? Ele deu a vida dele por você. E eu acho que a maior vontade dele é a minha, que você o conheça. Então procure uma igreja evangélica, se não for comunidade, procure uma igreja evangélica que você simpatize, que você goste, enfim, e conheça Jesus de verdade, não alguém distante, que está longe, né, querendo impor coisas na sua vida, mas alguém que te ama a ponto de te entregar por você, quer restaurar a sua vida, quer te dar prazer, alegria, né, e preencher todos os teus vazios. E aí, como comunidade, nós nos dispomos a apresentar Jesus para você e ajudar, né, nesse seu processo, porque cristão não é aquele só que aceita Jesus, mas é aquele que permite que o Espírito Santo de Deus, que passa a morar dentro da gente, comece um processo de transformação no nosso caráter. Então, como comunidade, seria um prazer recebê-lo e ajudá-lo nesse processo. E agora nós vamos aqui para aquele quadro, vou fazer aqui com os pastores, que eu falo uma palavra ou uma linha ali de pensamento e tem que responder rapidinho, né? Se bem que eu acho que tem um momento aí que vai dar uma parada aí pelo que vai falar. Vamos lá, pastor Marcos e pastora Renata. Eu sou dependente de Deus. Eu sou autêntica e apaixonada por Deus, enfim. Diversão. Pra mim, esporte, bola, basquete. Filme. Amo filme. Esporte. Vai ser um pouquinho parecido. Meus dois, basquete e futebol, é o que eu gosto. Não tem problema, pode continuar. Esporte eu gosto de vôlei. Vôlei. Culinária. Comida? Isso. Um bom churrasco ontem, né? Super saudável, pizza, né? Assim. Brasil. Brasil precisando de Deus. Brasil é a minha herança, uma terra do qual fui escolhida para ser embaixadora, para proclamar o Evangelho do Reino. Brasil, eu amo. Fernandópolis. Responsabilidade de abençoar essa terra. Uma terra que eu aprendi a amar e que oro para a prosperidade dessa terra, oro para que todos conheçam que Jesus Cristo é a fonte de vida, de paz, alegria, prosperidade, todas as coisas. E o próximo agora eu sei que vai demorar um pouquinho, né? A gente não citou o nome, mas eu esperei para falar agora no final. Vocês vão deixar um recado para eles aí. Caleb e Josué. Caleb e Josué né? são herança, né? Herança de Deus para mim, para nós. E eu acho que não merecia filhos tão
tão obedientes, tão tementes a Deus. Eu fico surpreso, né, cada dia com eles. Eu não tive isso, né? Eu fico surpreso porque eu nasci no lar evangélico, mas eu não li a Bíblia assim de criança como eles leem. Eu sei que eles veem isso a gente estimula eles, mas hoje eu não vejo uma forçação de barra. Eu falo isso para o Caleb, falo para o Josué também, que se eles continuarem desse jeito, eles vão dar de 20-0, 100-0 no pai deles. Eu sou muito feliz, agradeço a Deus pela vida dos meus filhos. Eu amo, né? E quero deixar um legado, para eles muito forte. Eu quero deixar, o pai deles, né, deixou um legado de um homem de Deus que pisou nessa terra de maneira que deixou um legado para eles a seguir. Pode falar, pastora. Mãe fala de filho chora, né? Vamos lá. Mas são realmente orgulho para mim, né? Eu vejo a vida deles e tenho muita satisfação pelo caráter que está sendo formado, pela paixão que eles têm por Deus, pelo respeito que eles têm por nós. Eles não são anjos, não são perfeitos, nem nós somos. Mas, tirando aquela paixão de mãe, né, eu falo do orgulho de ver o caráter deles, de ver a preocupação em estarem certos, de nos honrar, de nos respeitar, de nos amar, de cuidar de nós. São filhos que alegram muito meu coração, alegram mesmo. E a palavra do Senhor diz que se nós educarmos os caminhos do Senhor, mesmo quando os velhos, mais velhos, eles não se desviarão. Então essa é a nossa função. E Caleb e Josué, vocês são a herança do Senhor para nós, são flechas na nossa aljava, flechas que nós sabemos que vamos lançar um dia, e estamos trabalhando nessas flechas para que um dia elas possam ser lançadas e acertarem o alvo, o propósito da vida pelo qual o Senhor gerou. Eu tenho uma experiência com meu filho, mas... Pode falar. Pode falar. O Josué, com 7 meses, ele teve a síndrome de Steven Johnson, ele quase morreu. Nossa. E nós estávamos no hospital, o médico já tinha desenganado, depois de ter tentado várias coisas. E no final da tarde o médico passou e disse, olha, não tem mais o que fazer. Né? Desenganou. E aí naquele dia Deus falou pra mim, eu quero que você me entregue o seu filho. E por isso que falar de filho para mim me emociona muito. Eu disse, então vai ser como Abraão, né? Eu vou entregar, mas aí na hora H vai dar tudo certo. E aí Deus se manteve em silêncio. E eu entendi que não havia uma resposta se ele sobreviveria ou não. Deus só estava dizendo que queria que eu o entregasse. E eu orei muito, porque eu sei que com Deus a gente não faz barganha, Ele conhece o nosso coração. E eu entreguei, né, aos prantos. Naquele momento a enfermeira entrou no quarto, já era de noite, ela me viu orando ali, cantando ao Senhor. Os louvores sempre estão constantemente na minha vida. E fazendo uma canção de entrega ao Senhor ali, e ela deixou eu terminar, e eu entreguei, eu disse, Senhor, eu entrego, porque os meus filhos, naquele momento Josué, são herança do Senhor para mim, não são meus temporariamente, para que eu possa trabalhar e lançá-los junto com meu esposo. E eu entreguei. E aí ele estava bem, eu não sei se você já viu alguém com essa síndrome, ele estava bem inchado, babando, enfim, todo carne viva já. Na madrugada eu acordei, um pouquinho logo amanhecendo eu acordei, olhei para ele estava bem mais vermelho, assim, bem mais inchado, no meu ponto de vista ele tinha piorado muito. E aí já veio na minha cabeça, o Senhor vai levá-lo. E eu dormi mais um pouquinho, e nisso o médico entrou de manhãzinha. E eu acordei com o médico dizendo assim, agora sim. E aí meu coração disparou e disse, como agora sim, né? E piorou. E aí o médico virou para mim e falou assim, mas é isso que precisava. Ele precisava piorar para melhorar. Significa que agora o organismo dele começou a reagir, né? À infecção, enfim, aos sintomas que ele estava tendo. E aí depois de alguns dias ele teve alta e tá aí. Então, o Caleb também tem sua história, não dá para contar só para finalizar os filhos. Eles são nossos temporariamente. Nós os amamos com amor de pai, mas sabemos que eles são do Senhor e nós precisamos prepará-lo para cumprir o objetivo da vida deles. Igreja. Igreja
sou eu, né? O governo, eu peço o dom para governar aquelas pessoas que Deus, as ovelhas, colocou debaixo, né, da minha vida. Igreja, eu aprendi com a história do Josué que eu não posso reter nada para mim. Tudo que é dado por Deus é dele e volta para ele. Então a igreja é algo que Deus nos deu para administrar e cuidar, mas a igreja é do Senhor e nós não devemos nunca nos colocar no meio desse amor. Podemos só ajudar a noiva a se apaixonar. Um versículo. O meu tem vários, mas o meu é Êxodo 33:15. Eu já até citei aqui. Que Moisés, Deus tinha falado para ele que ele não ia mais com o povo, né? Ele ia enviar um anjo na frente, ia dar vitória sobre os inimigos, mas eles iam ser abençoados e até a terra prometida, mas Deus não ia poder mais com ele, porque senão Deus ia consumir eles. Mas aí Moisés disse: se a tua presença não for comigo, né, não me faça sair deste lugar. Então, para mim é o versículo que tem marcado. Eu prefiro a presença do que as bênçãos ou a terra prometida. Eu preciso da presença para poder chegar lá. Verdade. Um versículo para a nossa vida que me mantém firme todos os dias, entre vários, tem um versículo, mas aqui pensando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio e me firmo nessa palavra, independente da circunstância. Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu advogado, né? Meu ajudador, meu salvador, né? O meu dono. E eu me submeto a Ele todos os dias da minha vida, só que Ele me trata, né, como amigo dele. Então eu quero ter intimidade com Ele. Mas Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. Ele me comprou com o sangue dele. Jesus é o meu amado, é o meu tudo, minha fonte de vida. Jesus é aquele que me compreende, que me conforta, que me consola. Jesus é a minha vida. Eu sou apaixonada por Ele. Se for para viver mais um dia, mais um minuto, mais uma hora, é por Ele, é para Ele. Independente se é no lazer, se é pregando, se é na igreja, Jesus é a minha vida. Esse foi mais um programa do Interligado Gospel. Acompanhe a gente todo sábado e domingo a partir das 10 da manhã aqui no Canal 10. Digite lá www.canal10.com.br e também passamos aí na TV Cabo Mix. Depois os programas ficam aí no YouTube aí para vocês. Nós vamos fazer aqui agora um momento de despedidas e agradecimentos e encerrando aqui o programa e com um fundinho aqui musical do pessoal do Ministério de Louvor da Comufer. Pessoal, vamos lá? Bom, eu queria agradecer a você, Edner, ao Canal 10, e por ter dado espaço para a gente, né? Para a gente vir divulgar aqui a nossa casa, divulgar principalmente o Evangelho, né? E, enfim, é isso. Se vocês quiserem conhecer mais de um Jesus que transforma, assim como transformou a minha casa, transformou a mim, procure, como a pastora disse, procure uma igreja evangélica, procure Jesus, né? Procure pela essência do que Ele é. Não um Jesus distante, mas um Jesus próximo. E que eu tenho certeza que vocês vão encontrar assim como eu encontrei. E é isso. Bom, gostaria de agradecer também, né, essa oportunidade de poder estar divulgando um pouco mais do reino, né? O principal de tudo é a divulgação do reino, né, não a divulgação de uma igreja, né? E obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade a vocês, e agradecer a Deus também por essa oportunidade. E dizer a vocês que o Evangelho, seguir os princípios da palavra sempre valem a pena. Às vezes nós fugimos deles achando que outras coisas vão ser a solução, mas eu quero dizer para você, a solução é seguir a palavra de Deus, né? Não dá errado. E aí você vai entender que isso mantém o nosso coração cheio de alegria e pleno, satisfeito. Então conheça Jesus, não só de ouvir falar, mas de se relacionar com Ele. Quero agradecer, né, o convite do meu irmão e pela minha esposa estar junto comigo. Agradecer esses meninos, né, que se dispôs do tempo dele nessa manhã para estar aqui, né,
com a gente. E eu quero dizer que João capítulo 15 diz que não tem maior amor do que de Jesus. Não existe amor maior do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, diz o versículo, se eu não me engano, versículo 13 de João 15. Eu acho que morrer por pessoas boas, talvez alguém possa se propor morrer. Se entregar por um filho, talvez eu prefiro eu morrer do que um filho, né? Mas morrer por todo tipo de pessoas, por todo tipo de pecador, só Jesus tem esse amor. Eu queria deixar essa palavra para você, independente de igrejas, independente de denominações, o que você precisa é de Jesus, né? Ele amou você de uma maneira incondicional. Ele te chama para um relacionamento, né? Eu quero deixar minha palavra aqui. Entregue a sua vida para Jesus, se renda a Ele. Não é religião, Ele é o único caminho. João 14,6 diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Essas conversas que toda religião é boa, toda religião leva a Jesus, a Deus, não é verdade. O único caminho é Jesus Cristo. Ele que deu todo o seu sangue, a sua vida naquela cruz, para que você pudesse ter a salvação. Então essa é a minha palavra, eu queria deixar isso, né? Que Jesus possa entrar na sua vida. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma oração, dizendo: Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos, né? Porque o nosso propósito, no meio da minha esposa, dos nossos irmãos aqui que estavam conosco, realmente é que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós não queremos nos aparecer, não queremos fazer propaganda de igreja, mas nós queremos propagar o Teu Evangelho, propagar o Teu amor. E eu quero abençoar esse lugar, eu quero abençoar essa rádio, eu quero, enfim, eu quero abençoar os irmãos que esteve aqui conosco, trabalhando. Que haja a graça e a paz do Senhor sobre todos, e aqueles que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo nesse momento, nas suas casas, enfim, através do computador ou da televisão. Que de uma maneira especial o Senhor possa tocar no coração e gerar uma sede, uma necessidade pela Tua presença, e eles possam buscar o Senhor. Que o Senhor se faça encontrar, o Senhor permite eles te encontrar, porque assim diz a Tua palavra, aquele que busca vai encontrar. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Que a graça e o amor do Senhor estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. É isso.